Fala pessoal, beleza? Hoje vamos fazer uma análise completa das minhas pistas da segunda etapa do Campeonato Brasileiro. Eu ganhei essa etapa, atirei bem, a prova foi técnica, foi bem feita e agora você vai entender tudo que acontece na pista e tudo que eu fiz. Se liga aí. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo, todos os meus patrocinadores. Falando um pouco sobre a etapa, então, a etapa aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, né? A organização da prova foi bem legal. As pistas estavam com bom nível técnico, tinham pistas de precisão, tinham pistas de velocidade, tinham pistas com estratégia diferente, possibilidades diferentes de estratégia de serem realizadas. Então, na verdade, isso é o que torna uma competição dinâmica, uma competição eh, mais acirrada, né? Você ter vários fundamentos, você ter vários tipos de habilidades sendo testados nas pistas. É isso que eu gosto de atirar. E eu acredito que seja a situação que traga mais diversão ali durante um campeonato, mais disputa também. Então, sempre que a gente tem etapas assim, com essas características, a gente fica feliz, é bem legal de disputar, sabe? Então, essa etapa foi assim. Eu atirei bem, né? Falando agora particularmente do meu tiro, eu gostei do meu tiro. Poucos momentos ali que eu dei uma vacilada, mas a gente vai analisar isso aqui nas pistas. Mas de forma geral, eu acredito que eu tive um bom resultado aqui, de acordo com o que eu venho treinando. E agora a intenção desse vídeo é o quê? É você entender pista a pista, eu comentando aqui os fundamentos, para que vocês saibam como eu penso e como que as pistas vão se realizando ali numa etapa de Campeonato Brasileiro. Beleza? Então, sem enrolar muito, vamos aqui já passar para a primeira pista do campeonato. A primeira pista foi essa pista aqui. Eu comecei na pista 6, beleza? É uma pista pequena, ela tinha um alvo móvel no início. Mas foi uma pista boa, assim, para começar, uma pista com um nível de dificuldade, eu diria até que baixo. Então, uma boa pista pra gente começar. Vamos analisar aqui, então. Saque no alvo aberto aqui, né? Vou assistir toda e aí depois eu comento. Então, saque no alvo aberto, fiz o móvel, foi pra frente. E aí, três alvos abertos da frente. Beleza. Então, vamos destrinchar aqui ela. Então, saque no alvo aberto, mais ou menos ali uns 4 metros, eu acho, ou até menos, uns 3 metros. Depois, a transição longa, nesse caso aqui, como eu dei um passo para frente, eu preferi recolher o braço. Então você percebe que eu estou atirando aqui, recolho o braço e espeto. Quando tem uma transição parada, normalmente eu faço com o braço esticado. Mas como essa era uma transição com passo, eu preferi recolher, achei que ficaria melhor. Aí chegada no alvo de metal, né? Esse móvel, embora desse para fazer dois tiros numa passagem só, como era a primeira pista do campeonato, né? É sempre bom começar um pouco abaixo do que normalmente você atira na média, para ter uma segurança na primeira pista, né? Embora eu tenha feito o meu treinamento em seco, tivesse bem aquecido, eu preferi não fazer os dois tiros na primeira passagem. Dei um, aí depois vim aqui no metal, esse metal da esquerda que ainda faltava fazer, e dei um outro tiro na segunda passagem do móvel. Recarga indo para frente e finalizei lá em três alvos abertos que tinham no fundo, beleza? O tempo dessa pista foi de 898, beleza? Foram 11 alfas e um Charlie. Aí aqui alguns detalhes importantes já na primeira pista, alguns fundamentos, né? Então, falando especificamente agora sobre a recarga, tá? Eu já venho treinando esse tipo de recarga há algum tempo e percebam que eu tento não perder tempo na saída do posto. Então eu pego o carregador novo no cinto, né? Enquanto isso libero o carregador velho da arma, dou um ou dois passos ali de explosão para ganhar velocidade e quando já estou em velocidade insiro o carregador. E isso faz com que você não perca tanto tempo, né? Normalmente quando a gente vai fazer aquela recarga na saída, você acaba fazendo um ou dois passos bem lentos. Isso acaba te trazendo uma perda de tempo. No meu caso, eu tenho treinado para fazer a recarga em velocidade. Então,
embora eu demore aqueles 2 ou 3 passos para inserir o carregador, eu tô andando rápido, então não tô perdendo tanto tempo. Um outro detalhe é que eu sempre acho mais difícil inserir o carregador na aceleração. Então eu evito de inserir enquanto eu tô acelerando. Então eu acelero, tô rápido. Aí eu insiro, beleza? Tem outros vídeos, mas esse aqui também dá pra ver, ó. Acelerei, inseri. E aí eu chego bem lá, com o carregador já inserido, a arma pronta. Consigo fazer o deslocamento rápido e ter um bom resultado na pista, beleza? Essa aqui já é a segunda pista. Vamos só falar de um detalhe. Eu sempre, desde que comecei a atirar aí há 12 anos atrás em campeonatos brasileiros, tinha muita dificuldade para atirar a primeira pista do campeonato. Não estava bem aquecido, a arma não entrava na mão, o acionamento de gatilho não estava legal. E ao longo dos anos eu fui buscando soluções para esse problema, né? A melhor solução é você atirar antes de iniciar a prova. Então, se o campeonato permitir a possibilidade de você realizar alguns disparos antes de começar a prova, seja numa área de aquecimento, enfim, qualquer situação, é a situação ideal, tá? Para que você já entre aquecido na primeira pista. Mas se o campeonato não te permite isso, como foi, por exemplo, essa etapa de Cuiabá, eu desenvolvi uma sequência de aquecimento em seco, que dá mais ou menos uns 10 minutos de aquecimento em seco. Então, hoje em dia, eu me programo para chegar antes de iniciar o campeonato, um pouco antes, para conseguir fazer esses meus 10 minutos de treino seco. E entro na primeira pista já 100% aquecido. Então, sem aquela sensação da arma não encaixar na mão, né? Sem a sensação de você não estar com a sensibilidade do gatilho. Aquela sensação também de fazer o alinhamento da alcemassa e ela não tá bem encaixada, tá tremendo. Então, tudo isso eu resolvi, eu consegui achar essa solução de resolver com esse treinamento em seco. É a forma que eu achei e tem sido bem eficiente, né? Nas últimas etapas de campeonato que eu tenho disputado, eu sempre tenho ganho a primeira pista. Então eu saí daquela situação de ir mal na primeira pista para ganhar a primeira pista, tá? E foi o caso dessa que a gente acabou de ver. A pista 6 foi a minha primeira pista nessa segunda etapa agora do Brasileiro e eu ganhei a pista. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para segunda pista, tá? A minha segunda pista foi essa aqui que vocês vão ver agora. Tá, essa foi a pista 7, beleza? Uma pista média, né, com 22, 24 disparos, certo? Nessa pista eu tive 17 alfas, 5 charles e 2 deltas. Então, essa foi uma das primeiras pistas, foi a segunda pista e foi uma das pistas que eu não gostei do meu desempenho, não pela velocidade mas pela falta de agrupamento dos tiros, né? Então, eu perdi aqui com 2 deltas, você perde um delta são 4 pontos que você deixa de fazer, né? Então perdi 8 pontos aqui com esses 2 deltas, mais 5 charles, eu perco 10 pontos em 5 charles. Ou seja, com essa pontuação eu peguei menos 18 pontos. É mais do que um miss, né? Um miss você perde 15 pontos. Você deixa de fazer 5 e 10 de negativo, de penalidade. Então, com essa pontuação aqui é como se eu tivesse pego um miss na pista. Eu realmente acredito que tenha sido essa, esses tiros ruins aí tenham sido por conta da. Vamos soltar o vídeo aqui. Tenha sido por conta de alguns alvos com no chute que eu tentei fugir um pouco, né? Mas também às vezes um pouco de pressa na hora de fazer a visada e o tiro acaba abrindo, tá? Então sacava aqui nesse alvo metálico e esse papel do lado esquerdo, certo? Chegar nesses dois metais, acabei passando um ali, mas depois acertei, saí andando para frente, aí fazia a recarga. Teve gente que preferiu fazer esse grupo de alvos aqui com o chute do lado esquerdo andando, tá? Como eu tenho uma estratégia de recarga um pouco diferente, tem só 10 no carregador, né? Então preferi fazer parado. E mesmo assim eu acabei tirando muito do no chute. E aí pegando, se eu não me engano, ele foi um Charlie, um Delta e um duplo Charlie, tá? Aí depois tiro parado, esse andando pra frente, espaço bom aí pra recarregar.
finalizei no fundo. Tá? Então, assim, no geral foi uma boa pista, certo? Atirei consciente ali do que eu tava fazendo, só que no final a pontuação acabou abrindo um pouco, tá? Mas, enfim, não foi uma pista boa, também não foi uma pista péssima, foi uma pista regular para média. Vamos seguindo aqui. Finalizada a pista, tempo 18:19, 5 Charles e 2 Deltas e 17 Alfa. Essa foi a minha terceira pista, então. Essa é a pista 1, certo? Vamos analisar. A saída era vazia, né? Arma no coldre e o carregador sobre a bancada. E depois eu tinha que fazer mais uma recarga indo pra frente, por conta da quantidade de munição. Essa foi uma pista boa, assim, não foi uma pista excelente, mas também não foi uma pista ruim, né? Em relação a tempo, meu tempo foi bom, eu fiz 10:23 com uma recarga. Eu analisei ali a média dos outros adversários, o tempo foi bom. Mas o que me prejudicou um pouco nessa pista foram 4 Charles. Então, eu acho que eu também atirei um pouco a cadência acima ali, principalmente nos alvos do fundo. Se eu não me engano, eu peguei duplo Charlie nesse alvo de chegada, Alpha Charlie nesse, e mais um Charlie ou dois aqui nesse perto. Então, acabei acelerando um pouco ali a mais do que necessário. Podia ter segurado um pouco mais na visada, né? E feito duplo alfa, é o que eu sempre falo. Às vezes a gente quer trocar 1 décimo, 2 décimos para duplo Charlie e não vale a pena, né? Então tem que estar consciente, principalmente nesses alvos próximos. Beleza, você vai atirar rápido, você vai atirar rápido, mas tem que ser alfa. Não adianta querer aceitar Charlie, Delta em alvo a 1 metro, 2 metros. Ok, então vamos seguir. Essa aqui foi a pista 2, tá? Nessa pista eu fiz 17 alfas, 4 charles e 1 delta em 16:17 de tempo, hit de 6:0. Tá? Eu realmente não me lembro onde foi o delta aqui, eu acho que foi no móvel. Comecei bem ali, passei um metal. Aí essa pista tem uma característica interessante, ela tinha uma curva aqui e eu preferi pular. Então vi que dava para pular. Esse tipo de pista me deu uma certa vantagem, né, pela capacidade física. Então eu aproveitei. Consegui pular ali, ganhei um tempinho, fiz a recarga depois. Eu peguei um Delta aqui nesse móvel, foi um Charlie Delta, se eu não me engano. Tá? Fiz 2 tiros ali numa passada. Talvez não tivesse tão encaixado ao alce-massa, por isso escapou um pouco o tiro. Essa é a minha vista da cabeça. Então, saque no alvo no chute barricado. Esse alvo tava bem chatinho, tava barricado. Vou voltar um pouquinho aqui. Ele tava bem chatinho, barricado. Tinha que segurar bastante. Vi muito atirador pegando penalidade lá. Né? Esse tipo de alvo não tem como. Você não vai atirar nele para ganhar tempo. O tiro dele é para fazer o ponto, não ser penalizado. Aí depois saída nesse alvo aberto. Esses dois aí já deslocando para a direita, né? Você percebe que eu atirei neles já iniciando aqui um movimento para a direita. Isso é importante também para ir já ganhando um espacinho. Recarga indo para frente, né? Eu fiz esses 3 alvos aí, metal. Recarga pulando, indo para frente. Móvel 2 disparos. Aí 2 metais e finalizo no alvo. Beleza? Foi uma boa pista. Gostei do desempenho. O meu objetivo aqui realmente era conseguir ganhar tempo no móvel, tá? Então esses 2 disparos no móvel eu tava mais ou menos ali um segundo, né? Pro móvel voltar. Então eu sabia que eu tinha que dar aqueles 2 tiros ali para ganhar tempo. Não errar metal. Acabei errando do lado direito ali logo no início. Mas me tomou ali uns 8 décimos, 5 décimos, 6 décimos mais ou menos. Beleza? E os pontos positivos da pista foi a saída andando ali naqueles alvos baixos, a andada, os tiros andando para frente nos alvos da direita e também o ponto que eu consegui cortar caminho lá, que também me deu um tempinho. Beleza? Então essa foi a pista 2. Vamos agora para a pista 3. 16, 17. Finalizado aí. Pista 2, fui lá olhar o móvel. Tá, pista 3. A pista 3 era uma pista curta, né? 12 disparos. Eu fiz nessa pista 9 alfas, 3 charlies, em 9:82. Tacava ali no alvo com no chute, um alvo aberto, recarga, aí chegava aí no alvo com no chute
e fazia esses alvos abaixados aí. Né? Acabei tendo um extra shotzinho no metal, esse último do lado direito, mas perdi um pouquinho ali, meio segundo, talvez, não muito. Isso é um detalhe importante, pessoal, que eu falo. Observem esse último posto aqui. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Observem esse último posto aqui. Então vamos lá. Né? Começou a pista, beleza. Aí, ó. Então eu vou errar. Repara como eu vou errar o metal. Mas a arma tá pronta lá. Errei, dei outro tiro. Quase não perdi. Assim, perdi tempo, mas não perdi muito tempo, ó. Parece até que eu tô dando um tiro no alvo, né? 2 tiros seguidos. Isso, pessoal, é importante pelo seguinte aspecto. Então vamos lá. Eu vejo muita gente que quer acabar a pista com pressa. Depois que você deu o último tiro, você não precisa ter pressa. Tá? Então você tem que treinar, você tem que se acostumar a atirar. Terminou, mantém a arma na visada. Faz uma varredura ali. Depois coldreia. Não tem que ter pressa, tá? Às vezes o atirador ele quer atirar e já guarda a arma. Parece que ele tá com pressa. E aí o que acontece? Aí ele viu que deixou um metal em pé, viu que, sei lá, teve um alvo que ele pegou miss, aí ele poderia ter corrigido ali na hora sem perder muito tempo. Negócio que ele já tirou a arma da visada. Pra ele espetar essa arma de novo e atirar, aí vai ser mais de um segundo. Talvez nem compense corrigir aquela penalidade que ele tem observado. Então, acostumem-se, tá? A atirar, recuperar a visada, preparar ali como se fosse dar um outro disparo, depois coldrear, tá? Isso não só na pista, no treino de vocês também. Às vezes o cara tá treinando lá, saque um tiro. Ele saca, dá o disparo, não recupera a visada, aí guarda a arma para refazer de novo. Sempre se acostuma a recuperar a visada, preparar o gatilho novamente, como se fosse dar um outro disparo. Depois você trava, coldreia a arma. Beleza? Isso é importante, tá? Criar essa memória muscular. Isso vai ajudar em outras coisas, beleza? São vários aspectos que esse tipo de mentalidade, esse tipo de hábito vai ajudar você durante a realização de tiros, ok? Então sempre se acostume com isso. Voltar mais um pouquinho aqui, ó. Não. Essa abaixada aqui, cara. Opa, vocês não estão vendo aí. Só um segundo. Então, essa abaixada aqui, meu irmão. O cara corre, né? Aí tem gente que joga o joelho. Eu tenho uma boa flexibilidade aqui de joelho e tornozelo. Então eu consigo abaixar, me agachar mesmo, né? Só que, cara, eu parei numa posição aqui, ó. Dá pra ver que o meu joelho tá meio torto, esse do lado direito. Cheguei a sair da pista com o joelho latejando, doendo. Deu uma forçada aqui. Depois eu até fiquei pensando se não valeria a pena ter jogado o joelho no chão. Mas o resultado da pista foi bom. Beleza? Então, vamos seguir. Essa foi a pista 3. Vamos para a pista 4. Ok? Então, a pista 4 é uma pista grande. Não, uma pista média. 24 disparos. Vamos ver aí. Ok, foi uma boa pista, tá? Foram 22 alfas, 2 charles em 19,46. Com hit de 5,9. Vamos ver o vídeo da cabeça. Então, saque no alvo com no chute, andando no tarjado, andando no alvo longe ali, tá? Esse alvinho aqui que eu peguei andando, eu normalmente não é um alvo que eu pego andando em campeonatos nessa distância. Eu às vezes faço parado, tá? Depende muito da situação. Nesse caso aqui, como a estratégia de recarga me obrigava a fazer esses 6 tiros, então para eu não perder tempo parando, atirando nesse alvo aqui, né, nesse alvo, e depois ter que arrancar de novo, eu falei, cara, eu vou ter que fazer andando, senão para parar e acelerar de novo, você perde mais ou menos ali 1 segundo para parar e mais meio segundo para acelerar, ou seja, 1 segundo e meio para 2 segundos. Então eu falei, cara, eu vou ter que pegar esse alvo andando. Peguei ele andando, fiz um Alpha Charlie nele, tá? E aí depois já emendei a recarga indo pra frente, ó. Por conta da restrição de quantidade de munição. Isso é inerente à divisão, não tem o que fazer. Aí fiz os alvos do fundo, móvelzinho, beleza? Passei um metal ali, mas não perdeu muito. Recarga curta de 2 passos, então o posto estava bem apertado ali, não tinha muito o que fazer pela estratégia. Realmente, o treino em seco ajuda muito nessa situação. Aí 2 passinhos. E esse posto ele estava apertado, né? Se você parasse numa posição ruim,
você não conseguiria pegar os dois alvos, ó, igual eu fiz, sem dar passo, né? Então o que que eu gosto de trabalhar nessa situação aqui? Vamos pegar lá de novo. Ó, nessa situação aqui, o que que eu gosto de trabalhar então? Eu sempre faço a chegada do posto e olho pro alvo de um dos cantos. Então eu falo assim, por exemplo, nesse alvo aí, esse totem aí de alvo aberto com alvo no chute, eu sabia que eu tinha que encostar ele na tela do lado direito. Se eu encostasse ele na tela, eu saberia que o outro metal ia estar na posição que eu precisava, tá? Então eu sempre faço isso, eu tomo um alvo como referência, tá? Nesse alvo aí, nesse caso aí, o alvo com o alvo do totem, né? Fiz a recarga e já fico olhando pro alvo. Então eu não olho pro chão, não olho pro posto, eu olho pro alvo. Fiquei olhando para ele, encostei ele na tela. Eu falei, opa, então aqui ele tá na posição certa. Eu sabia que eu também tinha que estar um pouquinho barricado, tá? Então são duas coisas. Lembrar da sua posição corporal, que não é reto, é um pouquinho de lado, beleza? E aí encostei ele na tela. Dá pra ver, ó, bem na minha câmera aqui, ó, que eu encosto ele na tela, né? A tela do lado direito fica encostada ali no totem. Aí faço os dois tiros e aí eu sei que eu não preciso dar um passo para pegar o metal. É só inclinar o corpo e aí isso aí vai me ganhar tempo, né? Vai fazer com que eu ganhe tempo. Eu dando um passo ali ia gerar uma desestabilização na arma e acabar perdendo um tempinho. Então esses detalhes são importantes de ser observados. Ó, aí saí andando nesse tarjado. Eu dei uma escorregada nessa corrida, mas cheguei bem aí. Tá? Então, foi uma boa pista. Gostei. 2 Charles, a pontuação foi boa. Tempo 19 Pista 4, né? Agora vamos para a pista 5. Então, a pista 5 é uma pista grande. Tá? 32 disparos. Vamos ver aí. Tinha uns alvos bem longe nessa pista. Sim, bem longe não, mas uma distância maior. Acho que eram os alvos mais longe da prova. Estavam nessa pista. Realmente tinha que fazer uma cadência e segurar mais um pouquinho ali para conseguir acertar legal. Bati a arma na tela ali quando fui fazer o último metal. Tá, então deixa eu voltar aqui pra gente comentar direitinho essa pista. Então essa pista, deixa eu falar o resultado para vocês. O resultado foi de 26 alfas, 5 Charles e 1 Delta. Tá, abri um pouco a pontuação. Eu não tentei ser rápido. Eu realmente tentei ser preciso, mas mesmo assim, talvez um pouco de foco na massa, faltou um pouco de foco na massa ali, foco de visão, para garantir melhor os tiros no fundo, beleza? Mas vamos ver o que alguns detalhes aqui. Então essa saída, uma saída agressiva, né? Saída bem agressiva, aí segurava para o alvo com no chute, recarga indo para frente, ok. Aí já chegava ali uns alvos um pouco mais distantes, segurando a cadência, né? Realmente um tiro bem visado. Aí recarga indo para a direita, ok. Esse metal aqui que vocês estão vendo que ele está bem embaixo da minha arma, você poderia fazer ele daqui, mas pela quantidade de munição, a minha estratégia foi deixar ele pro final, beleza? Realmente seria mais rápido fazer ele aqui. Só que pela estratégia que eu tinha observado, eu ia ter que fazer uma recarga a mais. Então preferi não fazer isso, perder um pouco de tempo na transição lá no último posto, mas não fazer uma recarga a mais, ok? Né? Passei por ele. Aí nesse posto aqui, depois vocês vão ver na câmera de cabeça, eu dei um extra shot no alvo tarjado. Ok, aqui passei no alvo, cheguei. Aí quando eu fui fazer a transição pro metal, acabei batendo na tela aqui, também me perdeu um pouquinho de tempo, tá? Mas foi uma boa pista. Ó, então vamos ver na câmera de cabeça. Saque agressivo ali, 2 alvos, segurando no chute, corre pra frente. Tá? Aí faz os alvos aí de precisão, ok. Recarga indo pra direita. Passei pelo metal, ó. E agora, esse último alvo aqui tarjado, esse que eu tô atirando nesse momento, eu tava fazendo ele. Aí eu dei o primeiro tiro, dei o segundo, já ia sair, cara. E foi algo assim, um estalo muito rápido. Eu vi um tiro no preto, cara, mas foi assim um negócio de milissegundos, sabe? Quando o cérebro ali capta uma informação muito rápida e você consegue reagir, foi isso aí. Aí eu consegui ver, cara, que tinha um tiro lá no tarjado, repetir, dei um extra shot e consegui salvar, né, aquele miss lá, cara. Porque, cara, foi assim algo impressionante, foi muito rápido, né? Aí, beleza. Seguiu, tá? Corri aqui pra trás, alvo de passagem ali, né? Deu uma seguradinha, mas ainda ganhou um tempinho andando pra trás.
pegada agressiva. Aí deu uma enroscada na tela ali, com certeza perdi um tempinho ali, mais de meio segundo. E finalizo no metal atrás. Tinha até um amigo que tava atirando comigo, ele falou, putz, cara, esqueceu o metal. Deu até vontade de gritar assim pra ele, cara, esqueceu o metal. Ele não tinha visto que dava pra pegar do último posto, tá? E essa foi a estratégia que a gente adotou. Ok, vamos seguir então. Então essa foi a pista 5, 26 Alpha, 5 Charles, 1 Delta, 24, 14, hit 6-0, tá? Não era uma pista de hit tão alto. Pista 5. Aí ok, partindo agora aqui para a pista de número 13. Essa foi já na área 2, tá? Foi minha primeira pista na área 2. Então, saquei andando ali no metal de costa, acabei errando, dando um extra shot, né? Arrisquei, o metal não estava tão longe. Se tivesse acertado de primeira, ia ganhar bastante tempo. Como eu errei, talvez tenha ficado ali no 0-0, tá? Se tivesse dado mais extra shots, com certeza teria perdido tempo. Aí preferi vir aqui pro fundo, correr pra frente para desarmar o móvel. Teve gente que desarmou o móvel lá de trás. Fiquei recarregando pra esquerda. Passei ali, perdi um bom tempo aí nesse metal. Você sair do metal e voltar sempre é um tempo absurdo ali que você perde, tá? E aí finalizei nesse alvo de papel, tinha outro metal. Tá, foi uma pista assim regular, o bom é que foi tudo alfa, foram 12 alfas, tá? Tempo 15,51 e 3,8 de hit. Perdi ali mais de um segundo nesse metal errado, né? O saque aí eu passei o metal, peguei aí, beleza, corri pra frente, né? Um tiro por passagem no móvel, não tava com espaço suficiente para dar dois. Isso aí foi o que me matou, né? Mas aí não tem muito jeito, né? Eu sempre gosto de trabalhar com o seguinte: o último, o último metal da pista, ou o último metal antes de sair de um posto, fazer o follow through. O que que é o follow through? É a confirmação de visada, tá? Então, sempre que tem esse último metal da pista, ou da saída de um posto, eu gosto de fazer a confirmação de visada para não acontecer aquela situação de sair e ter que voltar. Só que nesse caso aqui era um metal meio de posto, né? Tava no meio ali do posto de tiro. Então não tinha muito o que fazer. Eu realmente, para ganhar tempo na transição, não podia fazer o follow through nele. Atirei e errei. Aí voltei logo. Poderia ter deixado ele pro final, a transição era mais longa. Acho que, assim, perdi ali mais de um segundo, mas acontece, tá? Na competição. Beleza. Vamos continuando aqui então. Essa foi a pista 13. Tempo 15,51. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo um pouco longo, mas bem detalhado, explicando ali os fundamentos, explicando como eu penso e como funciona cada pista. Esse vídeo, se vocês gostaram, não esquece de curtir, manda para um amigo, compartilha, manda no WhatsApp, me marca lá no Instagram, tira um print, não sei. Me ajuda a divulgar, que a gente vai trazendo mais conteúdos desses, que eu tenho certeza que são engrandecedores aí pro nosso esporte e que vocês gostam. Beleza? Tamo junto, até a próxima. A gente se vê por aí. Valeu!